Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 19, do 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, esse texto de Zaqueu nós conhecemos muito bem e já preguei várias vezes sobre ele, mas estava fazendo o meu devocional, estou fazendo do livro de Lucas, e me deparei de novo com a história de Zaqueu. E me chamou a atenção algumas coisas de uma maneira diferente do que já tinha me chamado a atenção anteriormente. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é que Zaqueu, ele tinha interesse em Jesus. Zaqueu, ele ficou sabendo de Jesus, a fama de Jesus já tinha chegado até ali Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. O que significa isso? Ele era uma pessoa que tinha sido contratada pelo Império Romano, que dominava Israel na época, para cobrar impostos. E os romanos, eles eram muito duros no cobrar imposto. Eles exigiam muito imposto para ser pago para eles. Então, ele era uma pessoa que não era bem vista na sociedade. Zaqueu não era uma pessoa bem vista na sociedade, porque ele cobrava o imposto dos seus co-irmãos, né? E então, ele, diz o texto, que ele era um homem rico, e nós vemos pelo texto também, que ele se apossava de parte desse dinheiro, que era do povo, e muitas vezes o povo pobre, sofrido, mas tinha que pagar os impostos. Então, Zaqueu era um desses cobradores de impostos. Então, ele não era bem visto na sociedade. Ele não era uma pessoa que se gostava de ter perto. E aí, Zaqueu ficou sabendo, né, de Jesus. Imagine quantas coisas Jesus já tinha feito, quantas curas, quantos milagres, né? E isso foi passando e chegou até Zaqueu. E Jesus estava ali na cidade onde Zaqueu morava. Então, Zaqueu se interessou em conhecer esse Jesus, né? E ele foi para ver quem era essa pessoa que se falava tanto. Talvez ele não tinha noção de quem realmente Jesus era, mas ele sabia que Jesus tinha algo de especial. E então, ele teve interesse em conhecer Jesus. Muitas vezes, irmãos, o que nos falta é interesse em conhecer Jesus. A gente ouve falar de Jesus. A gente ouve do que Jesus pode fazer. A gente ouve do que Jesus, dos milagres que Ele pode fazer. Mas a gente fica só com aquilo que a gente ouve de Jesus. A gente não tem interesse em conhecer Jesus realmente. Porque para conhecer alguém, nós precisamos nos dedicar. Não é verdade? Porque ver apenas uma pessoa de longe não nos faz conhecido dessa pessoa.
Mas conhecer exige que a gente esteja junto, que a gente se aproxime, que a gente ande junto. E aí, assim, nós vamos conhecendo a pessoa. Então, muitas vezes, nós até queremos esse Jesus, temos interesse naquilo que Jesus faz, mas nós não temos interesse em conhecê-lo. Nós não temos interesse em conhecer Jesus. Zaqueu aqui, ele demonstrou um interesse em conhecer Jesus. Ele não ficou só com o que ele tinha ouvido falar de Jesus. Não, eu preciso ver quem é esse Jesus. E ele foi, então, até onde Jesus estava. E aí, diz o texto que ele não conseguia ver Jesus, porque tinha uma grande multidão, e ele era uma pessoa baixinha. Ele era baixinho e tinha uma multidão, e isso impedia ele de ver Jesus. Mas o texto nos mostra que ele encontrou uma solução, meio que inusitada, não é? Ele vai e sobe numa árvore, no lugar que ele sabia que Jesus ia passar, então ele poderia ver Jesus. Sabe o que isso nos mostra também de Zaqueu? Que ele não se importou com o que as pessoas iriam falar dele. Porque pensa bem, ele, querendo ou não, ele tinha um cargo na sociedade. Mesmo que as pessoas não gostassem dele, ele era uma pessoa conhecida na sociedade. Diz o texto que ele era um homem rico. Então, as pessoas notavam a sua presença. Imagine se nós víssemos uma pessoa da sociedade, uma pessoa com bens, que a gente olha e diz, nossa, mas aquela pessoa subindo numa árvore. Ouviria comentários, né? Buchichos. Olha o que está fazendo lá, subindo numa árvore. Zaqueu, ele não se importou com o que as pessoas iriam comentar, porque ele tinha interesse em ver Jesus. Então, ele achou o meio de ver Jesus, ainda que fosse um meio inusitado, e ainda que poderia as pessoas falarem dele. E ele não se incomodou com isso. Ele não se incomodou com o que as pessoas iam pensar dele. Isso também é uma barreira para nós. Porque muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Ah, mas se eu for na igreja, o que as pessoas vão falar? Ah, mas se eu for ler a Bíblia, o que as pessoas vão falar? Nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão falar de nós. E nós não estamos preocupados como Zaqueu estava com o foco em Jesus. O importante para Zaqueu era ver Jesus, independente do que ia acontecer com ele, ou do que as pessoas iam falar sobre ele. E muitas vezes nós estamos assim também. Nós viemos na igreja, nos dizemos cristãos, mas nós somos aqui dentro da igreja cristão. Porque lá fora ninguém sabe que a gente é. Nosso colega de trabalho não sabe, nosso colega de faculdade, de escola não sabe. Ninguém sabe o que a gente é. Porque a gente tem vergonha de dizer que é cristão. Porque o que vão falar de mim? Ah, mas as pessoas, e muitas vezes isso nos impede de nos chegarmos mais para Jesus. Porque nós estamos preocupados com o que os outros vão falar. E Zaqueu aqui, ele não se importou com o que as pessoas iam falar dele. Ele não estava nem aí. Ele queria ver Jesus. E se para ver Jesus ele precisava subir numa árvore, ele foi lá e subiu, sem problema algum. E nós aprendemos isso com Zaqueu. Será que nós temos colocado impedimento? Porque nós temos medo do que as pessoas vão falar a nosso respeito? Então, Zaqueu, ele não teve esse problema de o que as pessoas vão falar. Ele queria ver Jesus. O terceiro ponto é que Jesus estava esperando por Zaqueu. Que coisa, né? Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, e ele nem imaginava
que Jesus também estava doido para conhecer ele. E quando Jesus chega onde Zaqueu está, Jesus para e Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce daí, eu vou na sua casa hoje. Que coisa, né, irmãos? Zaqueu achou que só ele tinha curiosidade em conhecer Jesus, mas Jesus também queria conhecer Zaqueu. Jesus queria ter uma comunhão com Zaqueu. E Jesus quer sim nos conhecer, quer ter comunhão conosco. Jesus nos conhece, irmãos, pelo nome, assim como ele conhecia Zaqueu, sem nunca ter visto Zaqueu. Mas Jesus estava ali, porque ele queria sim ter comunhão com Zaqueu. Ele conhecia Zaqueu. Ele estava esperando que Zaqueu tivesse interesse nele, para que ele se manifestasse. Irmãos, Jesus, ele quer ter uma intimidade conosco. Esse é o desejo de Deus. Mas ele sempre espera se nós estamos dispostos a isso. Porque como eu sempre falo aqui, o nosso Deus é um Deus educado. Ele não vai fazendo. Ele espera se a gente abre a porta para que ele entre, então ele vai fazer. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir o nosso coração para Jesus. Ele nos quer e ele tem prazer em estar conosco, assim como ele quis estar com Zaqueu. Ele conhecia a Zaqueu e ele queria muito estar com Zaqueu, e ele queria também esse encontro com Zaqueu. Jesus também diz que ele foi à casa de Zaqueu. Ele diz para Zaqueu, olha, eu vou me hospedar na sua casa. E nós vemos no texto aqui, no versículo 7, diz, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Assim como Zaqueu não se importou muito com o que as pessoas iam falar dele, Jesus também não se importou nem um pouco com o que as pessoas iam falar dele. Jesus já estava acostumado, né? As pessoas estavam sempre falando dele. As pessoas nunca viam o bem que Jesus fazia, mas sempre procuravam achar algo que ele estava fazendo e não deveria fazer. Irmão, sabe por que Jesus não estava se importando com o que as pessoas iam falar dele? Está no final, no versículo 10, porque ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Jesus veio dar a salvação para aqueles que queriam a salvação. Jesus, ele não está preocupado com o nosso pecado, nem com o tamanho do nosso pecado. Porque ele nos purifica de todo o nosso pecado. Jesus não tinha discriminação com as pessoas por causa do pecado delas. Por quê? Porque ele é poderoso para nos libertar dos nossos pecados. E sejam qual forem os nossos pecados. Ele não teve problema em conversar com a mulher adúltera. Ele não teve problema em conversar com a mulher samaritana. Ele não teve problema em chegar àquele homem que estava possesso ali, o gadareno, que era excluído da sociedade. Jesus não tinha problemas com o pecado das pessoas. Porque ele, quando entra na vida de alguém, ele transforma. E ele é poderoso para nos perdoar qualquer pecado. Para Deus não tem tamanho de pecado. É nós que colocamos tamanho no pecado. Ah, o meu pecado não é tão feio quanto o pecado do irmão. Nós é que achamos isso. E nos esquecemos que pecado é pecado e nos leva para o inferno. Não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. E Jesus veio para nos perdoar todos os pecados. Se é feio, se é bonito, se é grande, se é pequeno, Jesus nos liberta de todo o pecado. Por isso que para Jesus não tinha problema nenhum ir até Zaqueu. Estar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele sabia a transformação que ia acontecer. E ele sabia do coração de Zaqueu,
que as pessoas aqui que falavam, que murmuravam, não sabiam. E nós vemos aqui que quando Jesus vai então à casa de Zaqueu, né? Ocorre algo fantástico na vida de Zaqueu. E é isso que acontece quando realmente a gente deixa Jesus entrar na nossa vida. A casa de Zaqueu é intimidade, né? A nossa casa é o nosso lugar de intimidade. A nossa casa é o nosso refúgio, né? Onde a gente pode ser a gente mesmo, onde a gente tem mais liberdade. É a nossa casa. Também nós não convidamos qualquer pessoa para ir na nossa casa, né? Nós somos seletivos em quem entra na nossa casa. Por quê? Porque é o nosso lar, é o nosso lugar de intimidade. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. E é isso que Jesus faz. Quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso caminhar. Ele muda toda a nossa estrutura, se for preciso. Jesus entrou na casa de Zaqueu e aconteceu algo maravilhoso. Zaqueu, ele percebe que ele tem um caráter que não é tão bonito assim. Quando ele fala para Jesus e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, quer dizer, se em alguma coisa eu roubei alguém, ele sabia, irmãos, que ele tinha roubado. Zaqueu sabia que ele não era santinho. Zaqueu sabia, sim, que ele tinha roubado das pessoas. Mas até Jesus não entrar na casa dele, estava tudo bem. Ele continuava a vida dele normalmente, sem problema nenhum. E ele não via o seu pecado. Porque quando nós não estamos com Jesus, nós não vemos o nosso pecado. É natural na nossa vida o pecado. Nós nem sentimos o peso do nosso pecado. Mas algo extraordinário acontece quando a gente se aproxima de Jesus. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, da santidade de Jesus, nós acabamos olhando e vendo as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas impurezas. Não tem como. Jesus é luz. E quando Ele chega na nossa casa, a luz brilha, que não tem como algo ficar escondido, algo ficar ali, debaixo do pano. Não. Quando realmente nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, nós o recebemos como Zaqueu recebeu, com alegria. Então, as nossas sujeiras, elas começam a aparecer. Isso significa o quê? Significa que Deus está mudando o nosso caráter. Deus está mostrando os nossos pecados para que a gente peça perdão e então Ele possa apagar de nós todo aquele pecado. Zaqueu, ele podia ser uma pessoa péssima, de caráter péssimo, até conhecer Jesus. Mas acontece algo quando ele conhece Jesus. Há uma transformação, há algo que nós chamamos de conversão. Ele se converteu dos seus caminhos maus. Ele viu a necessidade que ele tinha de uma vida diferente. E ele toma a iniciativa. Jesus não pediu para ele dar seus bens aos pobres. Jesus não pediu para ele restituir o que ele havia roubado. Jesus não pediu isso. Mas, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, é natural nós mudarmos a nossa vida. E como que nós conhecemos esse Jesus? Aqui, ó, pela palavra, estudando a palavra. E não tem como nós conhecermos, estudarmos a palavra de Deus, conhecer Deus e não mudar os nossos
costumes, nossos pecados, o nosso caráter. Não tem como, irmãos. Porque nós vemos a verdade. E Jesus diz que a verdade é o que nos liberta. Ela nos liberta e Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. E não tem como eu conhecer a verdade e continuar na mentira. Não dá. E isso que aconteceu com Zaqueu foi uma conversão. Quando há uma conversão genuína no nosso coração, verdadeira no nosso coração, nós mesmos vamos confessando nossos pecados para Deus. Não precisa Deus vir mostrar, não precisa o pastor vir mostrar o nosso pecado, não precisa a liderança vir mostrar o nosso pecado, não precisa. A gente vê o nosso erro, a gente vê o nosso pecado e a gente começa a dizer, ó Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança. Por quê? Zaqueu era um homem rico, abastado. Ele tinha, na época, o melhor da sociedade, mas não tinha Jesus. E quando ele conhece Jesus, ele vê que tudo aquilo que para ele era importante perdeu o valor. O dinheiro que para ele era tão importante ao ponto dele roubar, perdeu o valor. Ele achou algo muito melhor do que o dinheiro. Por isso que para ele foi tão fácil dizer, não, metade dos meus bens eu vou vender, vou dar aos pobres, eu vou restituir aquele que eu roubei. Por quê? Porque aquilo que para ele antes era tão importante, perdeu o valor. E é assim que tem que ser, irmãos. Quando a gente acha Jesus é o mais importante. O resto perde para nós o valor. Não é que a gente deixa de valorizar nossos bens. Não. Mas é que os nossos bens não são o mais importante da nossa vida. Para Zaqueu, até conhecer Jesus, o dinheiro era o mais importante e ele não se importava se ele machucava as pessoas, se ele roubava das pessoas. Ele queria possuir os bens. Mas após ele encontrar Jesus, ele viu que tinha algo muito melhor do que aquilo. Isto é conversão. É quando nós vemos que Jesus é tudo de que nós precisamos. E só o que nós precisamos. É isso uma conversão. E se nosso caráter não foi mudado por Jesus, se nós não abandonamos o pecado por Jesus, será que nós nos convertemos verdadeiramente? Será que realmente eu posso dizer que sou um cristão, um seguidor de Cristo? Porque onde Jesus entra, há mudança, há reconhecimento de pecado, há humilhação diante de Deus e há mudança. Mudança de caráter, mudança de postura, mudança no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir. Eu contava piadas que não devia, eu falava palavrão. Agora eu sou de Jesus, isso não faz mais parte da minha vida. Tem que haver mudança, irmãos. Eu me converti, mas continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Será que realmente você abriu a sua casa para Jesus entrar? Porque onde Jesus entra, há mudança. Tem que haver mudança. Porque senão, e Zaqueu, ele aceitou o convite que Jesus fez para ele. Desce, Zaqueu, eu vou me hospedar na sua casa hoje. Ele aceitou o convite que Jesus fez. E esse convite, irmãos, que Jesus fez para Zaqueu, ele faz para nós também hoje. Ele faz o convite. Olha, eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero reescrever a sua história. Eu quero fazer tudo diferente na sua vida. Eu quero que você seja uma pessoa transformada. Por que Jesus quer tudo isso de nós? Para que a gente possa morar com Ele lá no céu. A finalidade disso tudo é para que a gente possa herdar a vida eterna com Deus. Nós cantamos aqui,
um hino, o maior troféu, mas eu gosto muito da letra deste hino, porque diz que o maior troféu é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Este é o maior troféu. É saber que a minha eternidade está garantida com Deus. Não me adianta ter troféus neste mundo, que são perecíveis. Não, o maior troféu que alguém pode ter é saber que o nome está escrito no livro da vida. Então, a eternidade eu vou estar com Cristo, para sempre e sempre. Isso é o melhor, isso é a coisa melhor que uma pessoa pode querer ter. Então, Zaqueu entendeu isso. Ele tinha riqueza, ele tinha bens, mas ele entendeu que o nome dele ainda não estava escrito no livro da vida. Então não adiantava nada o que ele tinha aqui. Ele precisava que o nome dele fosse escrito no livro da vida. Nem que para isso ele perdesse nessa vida aqui. A lógica de Deus é diferente da nossa. Jesus diz, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Na lógica de Deus, nós temos que perder para ganhar. O que nós perdemos? Às vezes nós perdemos até nossas amizades. Às vezes nós perdemos até nossa família. Ah, mas agora você vai mudar de religião, como dizem. Ah, mas agora... Mas na lógica de Deus é essa. Às vezes a perca significa ganho. E Zaqueu entendeu isso tão bem que ele falou, metade do que eu tenho eu vou vender, vou dar aos pobres. Perdeu a importância, aquilo que ele julgava tão importante. Porque ele realmente deixou Jesus moldar a sua vida, moldar o seu caráter. E é isso que Jesus quer fazer com nós, irmãos. Ele quer nos moldar para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Ele. Porque Ele quer que nós passemos a eternidade com Ele. Mas para chegar à eternidade com Ele, eu preciso ser transformado. Eu preciso estar de acordo com o que Ele quer para mim. E não do que eu acho que é bom para mim. E Zaqueu, ele entendeu essa profundidade. E ele houve uma conversão genuína na vida de Zaqueu. E esse convite, Jesus está fazendo para nós nesta noite. Olha, eu quero sim entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero refazer a sua história. Zaqueu podia dizer, não, Senhor, eu não te quero na minha casa. O que os outros vão falar? Eu só queria te ver, eu já te vi. Tchau. Não, Zaqueu aceitou o convite de Jesus. E teve sua vida transformada. Para que nós tenhamos a nossa vida transformada, nós temos que aceitar o convite de Jesus. Ele continua nos convidando. Ele continua querendo ter intimidade conosco. Ele continua querendo entrar na nossa vida, transformar a nossa vida. Mas cabe a nós decidir se nós aceitamos ou não este convite. E nós devemos aceitar o quanto antes, irmãos. O quanto antes, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de salvação para Zaqueu era aquele. Era quando Jesus estava entrando em Jericó. Aquele era o dia de salvação para Zaqueu. E ele não desperdiçou o dia da sua salvação. Que nenhum de nós desperdice a nossa salvação. Porque é o que nos garante o nosso nome escrito no livro da vida.